Fala pessoal, todos bem? Pessoal, vamos começar o nosso estudo acerca de uma matéria nova, né, para a Polícia Penal. Já estamos com o edital na praça, então agora é focar. Essa matéria que a gente vai trabalhar é conhecimentos gerais sobre o sistema prisional, né? Então, foi incluído nesse novo edital essa matéria temática, né, acerca do ambiente, do sistema prisional. É uma matéria focada naquilo que é o trabalho em si, no lugar onde vocês estarão, né, trabalhando. Então, é essa matéria que se chama, né, denomina conhecimentos gerais relacionado ao sistema prisional. Então, o bom é que não é um conhecimento gerais sobre qualquer coisa, é um conhecimento gerais focado no sistema prisional, focado no sistema penitenciário, focado naquilo que vocês necessariamente precisam ter uma noção ampla, uma noção mais completa, porque vocês adentrarão nas fileiras, na carreira da Polícia Penal. Então, aqui um ponto importante, né, que a gente faça essa contextualização, tá? Sobre a matéria, sobre o conhecimentos gerais acerca do sistema prisional. Uma matéria relativamente tranquila, né? Uma matéria que vai migrar aí de conhecimentos de fato sobre o sistema geral, sobre o sistema prisional em geral, e também sobre legislação com temas específicos afetos ali ao sistema prisional. Isso que foi cobrado ali no nosso conteúdo programático, tá? Então, uma matéria de custo-benefício alto, porque são 10 questões, né? Então, são bastante questões, mas questões que são, né, plenamente acessíveis, que vocês podem tirar muito proveito disso para conseguir gabaritar, né, essa prova. Tá? Então, é importante que vocês tenham essa compreensão, pessoal, porque muitas vezes, né, o português tem 20 questões, a legislação 30, a informática e ali a matemática, o raciocínio, temos dez questões ali também. Só que essas matérias, muitas vezes, elas têm uma gama de N assuntos para estudar. Então, às vezes, tu consegue até fechar, fazer, gabaritar, ou ir próximo de gabaritar ali, informática, né? Mas informática tem uma gama de assuntos, né? Para te fazer 10 questões. Enquanto conhecimentos gerais sobre o sistema prisional, né? É leitura, conhecimento, mas é uma gama de assunto um pouco menor. Não tão grande, tão amplo quanto é a informática, quanto é a matemática, o raciocínio lógico, o português, a legislação. Então, o custo-benefício os conhecimentos gerais sobre o sistema prisional é um custo-benefício alto, né? Então, para vocês conseguirem ganhar questões essenciais para ganhar posições, para fazer os mínimos e conseguir a aprovação de vocês, inclusive, se Deus quiser, estarem dentre os primeiros ali para se chamar nas primeiras turmas, tá? Então, vamos começar então aí o nosso estudo, tá, sobre o sistema prisional, ou seja, sobre os conhecimentos gerais sobre o sistema prisional. Vamos então dar o start aí no nosso estudo. Então, pessoal, trabalhando aí o sistema prisional, o que que nós temos, né? Nós temos uma noção, né, que de fato é uma noção não é errado, né? Essa noção, né? E nós temos de fato, né? O ambiente prisional. Aqui está o ambiente prisional, que é semelhante ao ambiente prisional onde vocês estarão inseridos, trabalhando no seu dia a dia, onde nós temos aí líderes de facções, nós temos os homicidas, nós temos aí, muitas vezes, um caos absoluto em virtude do que se tornou o ambiente prisional. A gente vai estudar o estado de coisas inconstitucional, que é uma decisão do STF, esclarecendo, né, declarando que o sistema penitenciário brasileiro se encontra num estado de coisas inconstitucional, né, em virtude das grandes violações de direitos humanos, da falta de estrutura, da falta de garantia de direitos. Tá? Então, esse sistema prisional onde vocês estarão inseridos, tá? Eles têm essas várias nuances. Tá? Como eu disse para vocês, hoje está muito em voga a questão relacionada às facções. Inclusive, vocês têm que cuidar, né? Tivemos recentes alterações aí que tratam sobre as organizações criminosas ultraviolentas, né? As facções.
né, que tem agora esse adjetivo aí, ultraviolenta, né, então, que alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, que alterou a legislação penal, que alterou a LEP. Então, outro ponto de atenção. Por quê? Focando no quê? Focando em asfixiar, em trazer um tratamento ainda mais gravoso para as facções, para as organizações criminosas ultraviolentas, para os líderes das facções, ou seja, asfixiar, né, o comando das facções criminosas, as facções criminosas, a sua atuação, o seu modus operandi, o seu modo de agir dentro do sistema prisional, fora do sistema prisional. Então é muito importante que se tenha, faça esse link do que vocês vão encontrar, né, com o estudo do dia a dia. Tá? A questão relacionada a homicidas, né? O delito de homicídios, delitos contra a vida, né? A questão relacionada ao caos do sistema prisional, né? Que a gente vai também abordar mais à frente. Tá? Então, sejam bem-vindos ao sistema prisional. Tá? O sistema prisional é este lugar onde vocês estarão inseridos, né? Fazendo do seu dia a dia ali, né? A sua labuta diária, tá? Dentro do sistema prisional. Então, é importante que vocês tenham, né, esse conhecimento acerca de alguns assuntos, pelo menos, do sistema prisional. Tá? Partindo aqui, o que nós temos adentrando dentro do sistema prisional? Qual é a visão que se tem do sistema prisional? Tá? Para a sociedade, qual é a visão que se tem como sociedade, como pessoa, que nós normalmente temos? Que o sistema prisional é um lugar que eu tenho que deixar para lá, que não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho contato nenhum, nunca vou ser preso, ou não tenho familiar, então eu pouco me importo com o sistema prisional. Né? Pouco me interesso com o que acontece lá dentro, sei que reflete, às vezes, na questão da insegurança, na criminalidade, né? Mas eu, como sociedade, como não tenho nada a ver, pouco estou me lixando para o sistema prisional. Tá? Por quê? Porque o sistema prisional, para a sociedade como um todo, infelizmente, pessoal, ele é, ele é considerado como o lixo da sociedade, como a escória, como o resto, aquilo que deve ser excluído, deve ser deixado à parte, deve ser esquecido, tá? Só que aqui, né, nós precisamos fazer esse ponto de reflexão, né? Até que ponto esse tratamento dado ao sistema prisional, a quem está lá no sistema prisional, reflete negativamente nas nossas vidas, reflete negativamente na sociedade. Por quê? Primeiro, lá, quem trabalha são profissionais que merecem reconhecimento também, tá? Assim como vocês serão policiais penais, analistas, técnicos do sistema penitenciário, né? Os colegas que estão lá já estão labutando, né? Nós estamos labutando todo dia no sistema prisional. E no momento que a sociedade reconhece o sistema prisional como um lixo, como uma escória, como um resto, como aquilo que deve ser excluído, deixado de lado, tá? Isso se reflete também na atuação política, na atuação governamental. Quando as verbas, quando o governar, o agir do governante, tá? A questão estrutural, tudo isso é esquecido e deixado de lado também. Por quê? Porque as prioridades são outras. Né? Segurança, educação, saúde. Se esquece do sistema prisional. Então há um reflexo muito negativo. Tanto para os presos, é claro, né? Porque aquelas pessoas que não estão lá reclusas, cumprindo a sua pena, que o Estado cerceou a sua liberdade, porque eles cometeram aqui um ato criminoso, essas pessoas estão lá, excluídas, relegadas, né, ao esquecimento. Tá? Mesmo que elas tenham cometido um ato criminoso, pessoal, o ato criminoso, elas estão pagando por isso, elas foram condenadas a uma pena. Tá? Mas quando se exclui, se esquece, se joga ao léu essas pessoas, tá? A gente trata como lixo, a gente acaba criando lá dentro do sistema prisional uma máquina de criar, né? Uma máquina de criar mais crime, de criar mais criminalidade, mais insegurança, tá? Além de também relegar, né? Excluir os agentes que lá estão,
né? Excluir das políticas públicas, das intervenções estatais, deixar sempre o sistema prisional em último plano. Esse é o recado que a sociedade normalmente passa. Ou seja, o sistema prisional é o lixo, deve ficar lá, escanteado, escondido, tá? Esse é o recado que a sociedade passa. Agora, o Estado, para o Estado, o que é o sistema prisional? Para o Estado, para o poder público, o sistema prisional é um barril de pólvora, tá? Que pode explodir a qualquer momento, e um barril de pólvora financeiro, porque ele é caro, ele demanda muito dinheiro. E além do que, o sistema prisional não dá voto. Então, é um grande problema para os políticos. Por quê? Porque demanda dinheiro, muito dinheiro, deve ser investido lá, né? É investido o que é o básico, o que se dá hoje em dia, mas já é assim um gasto financeiro, e sempre que há a mídia, né, focaliza no sistema prisional, o STF decide algo relacionado ao sistema prisional, assim como o estado de coisas constitucional, o poder público, o Estado, ele é obrigado a, de certa forma, agir, tá, garantindo direitos, implementando políticas públicas, fazendo obras, e isso demanda do Estado, do poder público, dos governantes, dinheiro, grana. Assim como também para o Estado, o sistema prisional é um barril de pólvora, por quê? Porque ele gera criminalidade, ele gera insegurança, e tudo isso reflete no Estado, tudo isso reflete nos governantes, que têm que criar políticas, que têm que trabalhar, né, com todas essas questões. Um sistema prisional a qualquer momento pode vir a ter uma rebelião, pode vir a explodir, a estourar, como a gente fala, dentro do ambiente prisional, e pode gerar consequências inimagináveis para o poder público. Não só para o poder público, mas para o poder público, o Estado, né? O sistema prisional é esse barril de pólvora, né? Tanto financeiro quanto relacionado à questão da criminalidade, da insegurança, e que gera cada dia mais criminalidade, em virtude do seu momento atual, em virtude do tratamento que lhe é dado, em virtude do tratamento que o sistema prisional acaba recebendo das autoridades. Tá? Então, para a sociedade, né, é o lixo, para o Estado é aquele barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento, aquele barril de pólvora financeiro também que demanda grana, demanda investimento, demanda política pública, né? E para vocês, né, para vocês concurseiros e futuros policiais, analistas, técnicos do sistema prisional, pessoal, esse vai ser o lugar onde vocês trabalharão. Esse vai ser o escritório de vocês, como eu coloquei aqui, né, o lugar onde vocês farão a carreira de vocês, o lugar onde vocês estarão inseridos como agentes públicos e lá, né, terão que desempenhar as suas atividades, né? Desempenhar suas atividades de que forma? Da forma mais correta possível, ou seja, aplicando a lei, aplicando aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, tratando essas pessoas com o devido tratamento que elas merecem receber. Ou seja, estão restritas, estão impedidas, tá, na sua liberdade, mas garantem, permanecem com todos os seus demais direitos. E a nós, servidores que estamos no sistema prisional, cabe, por lei, garantir estes outros direitos. Tá? Garantir que elas permaneçam ali, custodiadas, recolhidas, presas, mas também garantindo os demais direitos. Porque o sistema prisional, como a gente vai ver mais à frente, ele não é só punição. Ele é punição, tá? Fazer com que a pessoa cumpra a sua pena pelo mal que ela praticou na sociedade, mas também busca a ressocialização, trazer essa pessoa de volta à sociedade melhor do que ela entrou, não pior. Tá? Então, esse é o foco do sistema prisional. Esse é o foco que se quer, esse é o foco que se busca. Tá? Próximo ponto aqui, o que que a gente vai trabalhar e vai tentar visualizar nessa parte inicial, contextual, dos conhecimentos gerais acerca do sistema prisional, né? O que é o sistema prisional, né? Quem manda no sistema prisional? Por que que o sistema prisional ele está nesse colapso, né? Que é sempre iminente ou atual, né? Sempre a gente vê as notícias na mídia, o sistema prisional deu isso, deu aquilo, deu um problema. Raramente a gente vê notícias boas, né? Também existem notícias boas,
do sistema prisional, que faz com que o sistema prisional respire, né? Atividades, políticas, medidas que são ali apresentadas, mas normalmente se tem notícias de problemas, de dificuldades, de tragédias, de criminalidade, de insegurança dentro do sistema prisional. Tá? E como que o crime organizado também transformou as cadeias em escritórios do crime, escritórios do mal, né? Como que o crime organizado transformou o ambiente, o sistema prisional, um lugar estatal, sob comando estatal, no seu escritório. Porque muitas vezes a gente vê na mídia, dali, de dentro do sistema prisional, sai determinações, ordens, salves para execução, para que seja realizado assaltos, crimes, isso e aquilo. Então, como que chegou se a esse ponto. O que que aconteceu? O que que deu de errado? Tá? Isso que a gente basicamente vai tentar trabalhar, tentar responder. Antes disso, pessoal, antes de trabalhar o momento atual, né, o sistema prisional como tal, né, nós devemos voltar um pouco no tempo e visualizar o que era o sistema prisional, a origem, como surge o conceito, o que era, né? Meio que entrar aí um pouquinho numa máquina do tempo, porque pode vir também uma questão, tá? Uma questão mais introdutória, mais de origem histórica relacionada ao sistema prisional. Então, a gente brevemente vai fazer esse retorno no tempo. Vamos entrar aí na máquina do tempo para verificar se o sistema prisional ele sempre existiu como é ou ele não existia como era. Né? Como que ele começa e como que ele evolui para esse modelo atual que a gente tem até hoje. Tá? Então, o sistema prisional, para a gente poder entender ele, pessoal, a gente precisa visualizar como ele nasceu para tentar chegar e compreender o sistema prisional como ele é no dia de hoje, né? O nosso sistema prisional atual. Bom, pense que, né, no mundo há muitos séculos atrás, né, lá em 1200, 1300, 1500, tá? Como que era isso lá na época medieval? Né? Como que se punia naquela época? Né? Como que a pessoa, se a pessoa cumpria uma pena, como que se dava a punição naquela época, né, para quem fazia algo? Tá? Então, como que o Estado fazia se alguém roubava, se alguém matava, se alguém furtava, se alguém praticava um crime, né? O que que acontecia? Tá? O que que o Estado, o poder, naquela época, o rei, a figura do rei, do governante, o que ele fazia? Como que punia essas pessoas? Tá? Essas pessoas, pessoal, elas não eram punidas como são hoje, né? Ou seja, responde a um processo, tem um inquérito, tem um processo, aí tem uma condenação, aí tem a execução da pena, a pessoa recolhe-se ao sistema prisional, quando o caso, vai cumprir a sua pena no sistema prisional, vai cumprir a sua pena ali numa penitenciária, numa casa do albergado, numa colônia agrícola, tá? Dependendo da sua pena, da quantidade, do regime. Tá? Não era assim. Tá? Antigamente, pessoal, a prisão, as masmorras, serviam para quê? Para cumprir a pena? Era o sistema prisional? Não. As masmorras, as prisões da época, serviam para quê? Só como se fosse um período ali de passagem, uma sala de espera para que essa pessoa fosse ali condenada, né? A tortura, a morte, guilhotina, tá? Então, era a prisão naquela época não era o lugar de cumprimento, né? O fim em si, né? A prisão era o meio, né? Ou seja, era a sala de espera, porque tu ficava preso, recolhido ali naquela masmorra, até que decidisse qual seria a tua sentença ali, né? Seria tortura, morte, guilhotina, o que que ia acontecer, tá? Antigamente, então, pessoal, a pena, né, que se tinha era onde? No corpo, tá? Então a pessoa ela sofria a sua pena, a sua retribuição ao mal que ela causou, que ela praticou, no corpo dela. Tá? Então, por isso que a gente tinha ali as penas, né, capitais, né, tortura, guilhotina, pena de morte, e estrangulamento ali, de esquartejamento. Tá? Então, tinha várias formas de penas de morte naquela época. Mas não existia ainda um sistema prisional, um cumprimento de pena como se tem hoje. Naquela época era pena de morte, ou seja, a pena era no corpo, não era como se tem hoje. Só que, pessoal, com a evolução do tempo, com o tempo, o passar do tempo, né, começou-se a querer se questionar e pensar isso.
Então, a gente evolui, né, para um novo tempo em que a gente vai deixar de lado tortura, suplício público, castigo físico, né? E essas condenações eram em praça pública, para que todo mundo pudesse visualizar que aquela pessoa que praticou o mal estava sendo severamente punida com a pena de morte ali, né? Tortura, suplício, castigo físico. Isso era antigamente, só que isso, né, começou a pegar mal, tá? Começou a não ficar legal. As pessoas começaram a questionar isso. E aí, né, o mundo vai mudando e surge então o nosso iluminismo, tá? Em que começa a pregar que aquilo ali, né, não estava pegando bem, puniu o corpo, aquelas punições ali de tortura, suplício público, castigos físicos, pena de morte, não estava pegando bem, tá? Que era necessário, tá, ter outra forma de castigar aquela pessoa, outra forma de retribuir o mal que ela cometeu, mas não punindo ela dessa forma, severamente, no seu corpo, com a morte, com castigos, torturas. Então, surge o iluminismo e traz essas novas ideias. E aí, temos então aí a base, né, para o nosso sistema prisional moderno, que a gente se chama de moderno, né, atual, que é o cumprimento da pena, né? Ou seja, né, hoje a punição deixou de ser no corpo da pessoa, como era, né? Sofria ali tortura, pena de morte, estrangulamento, esquartejamento, tá? Então a pena deixou de ser no corpo físico e passou a ser, né, do bem, hoje, o mais precioso que se tem, junto com a vida, que é a liberdade. Então hoje, né, a nossa pena do sistema prisional, né? O sistema prisional hoje não pune mais o corpo, né? Mas a liberdade. Né? É claro que se a gente for fazer uma análise, hoje, infelizmente, o nosso sistema prisional, ele acaba punindo as duas coisas ao mesmo tempo, que felizmente o sistema prisional hoje, precário do jeito que é, acaba que pune também o corpo, mas, né, o sistema prisional moderno, ele visa não mais punir o corpo, aplicar a punição no corpo físico, mas aplicar uma punição na liberdade da pessoa, ou seja, se restringe o tempo da pessoa, aquilo que ela tem também de mais precioso, que é o tempo. Ou seja, né, o sistema prisional moderno, ele tem como punição estatal, né, a liberdade, restringir a pessoa na sua liberdade, no seu tempo. Então, o Estado toma para si, tá, o poder, o dever de punir e restringe, coloca a pessoa num lugar para cumprir uma pena, restringindo dela, tirando dela 5, 10, 15, 20, 30 anos. Tá? Ou seja, tira da pessoa hoje a liberdade. Então, hoje, a restrição, a pena que ela sofre não é mais no corpo, tá? A pena hoje, ela vai ser recair sobre a liberdade da pessoa. Então, por isso que quando, tá, essa pena que essa pessoa está cumprindo, ela está passando da liberdade, está recaindo sobre outros aspectos da vida da pessoa, tá? Ou seja, sobre o corpo, a pessoa está doente, a pessoa adquiriu uma doença ou foi violada nos seus direitos dentro do sistema prisional, se diz que esse cumprimento de pena está se tornando um cumprimento de pena ilegal. Por isso que o STF disse que o Brasil, o sistema prisional brasileiro, ele se encontra num estado de coisas inconstitucional. Por quê? Porque a pena ela está passando da liberdade. Qual é o foco do sistema prisional? Da pena? Restringir a liberdade da pessoa. Quando o sistema prisional, o cumprimento da pena, atinge outros direitos, ele acaba sendo ilegal e inconstitucional. Tá? Então, a prisão hoje é a forma de punição estatal, é a forma de fazer com que essa pessoa cumpra, tenha a retribuição daquele mal que ela causou na sua vida em sociedade. Tá? Uma referência importante sobre isso, sobre tudo isso que eu falei para vocês, essa questão histórica, é o César de Beccaria, né, o famoso Marquês ali de Bonessana, tá? Que na sua obra dos delitos e das penas, ele traz tudo isso com muito mais propriedade, é claro, do que eu trouxe para vocês, essa questão dessa evolução aí, né, do, da punição, né, que era no corpo e agora é
na liberdade da pessoa. Tá, pessoal? Beleza? Então, essa é basicamente uma introdução aí, importante, porque pode vir uma questão de prova tratando sobre essa questão da história, né, da evolução do sistema prisional. Então, o sistema prisional moderno, ele nasce dessa tentativa de substituir a vingança por um controle estatal. Tá? Tira-se da mão ali do rei ali aquele poder de vingança, de vingar-se, né, que na realidade não era um cumprimento de uma pena, era uma vingança, né? Tu cometia um crime, aí o Estado ali, o rei, as autoridades da época se vingavam, né? Muitas vezes com a pena mortal, ali, a pena capital. Tá? Então a ideia passou a ser punir, mas sem barbárie. Punir sem aquela violação total, aquela aberração que eram as penas de tortura, de guilhotina, de morte, de esquartejamento. Tá? Então, hoje o foco é punir, né? Mas sem o caráter de barbárie, né? Sem aquela ranço de vingança. Punir, né? Em virtude de um arcabouço jurídico e de um controle estatal, e todas as formas de penas, sanções estão previstas em lei, né? Tudo bonitinho. Tá? Então, se busca fugir daquela ideia antiga de vingança, né? Substituindo aí a tentativa de substituir a vingança pelo controle estatal. Hoje o Estado que aplica as penas. Então, por isso que como é o Estado que aplica uma pena a uma pessoa, né, através das suas autoridades, é o Estado que deve garantir que essa pessoa, no cumprimento da sua pena, vai ter, né, resguardados todos os seus direitos que não são atingidos pela sentença, que é ali a liberdade, o direito ao voto. Esses direitos são atingidos pela sentença. De resto, todos os outros demais direitos estão resguardados. E o Estado, como é ele que está impondo essa sentença, essa condenação, esse cumprimento de pena, é o Estado, é o poder público, através das suas autoridades, através de vocês, policiais penais, analistas, técnicos, o Estado, como ele está restringindo a liberdade dessa pessoa, colocando ela num estabelecimento prisional, numa casa prisional, então é esse Estado que tem que custodiar, que tem que resguardar, proteger a vida e os direitos dessas pessoas. Tá? Então lembre-se, a ideia é punir sem barbárie. Ó. É o que está aqui para vocês. Tá? Então a ideia sempre a ideia do sistema prisional moderno é punir porque infelizmente é necessário em retribuição ao mal causado, mas punir, né, de uma forma que não seja uma forma bárbare, né? De uma forma que seja uma forma justa, né, proporcional e razoável. Então, pessoal, depois de feita essa introdução aí, né? O que nós temos de conceito prático para a prova de vocês, né? Que o sistema prisional, ele é o que? Ele é essa engrenagem, tá? Que a gente vai ver mais à frente do que essa engrenagem é composta. Uma engrenagem do Estado, ou seja, do poder público, tá? Responsável por executar as penas privativas de liberdade. Tá? Então, a pessoa foi condenada a uma pena privativa de liberdade, ou seja, que priva a sua liberdade. Então, ela vai ser posta para cumprir a sua pena onde? No sistema prisional, no ambiente prisional, no sistema penitenciário. Por isso que o sistema penitenciário é a engrenagem, tá? É a máquina que faz funcionar a execução da pena. Tá? Faz com que essa pessoa comece a executar a sua pena. Então, por isso que o sistema prisional é esta engrenagem de quem? Do Estado, do poder público, tá? Que faz com que as penas privativas da liberdade sejam executadas. Então, o sistema prisional, ele é o responsável, tá? Então, é a máquina estatal, o sistema prisional, responsável pela execução das penas privativas da liberdade. É basicamente esse o conceito para que vocês consigam compreender e visualizar de forma mais simplificada, né, para levar aí para a prova de vocês, tá? Beleza, pessoal? Vou finalizar esse bloco por aqui. No próximo bloco a gente retorna trabalhando esse conceito e evoluindo no nosso estudo sobre os conhecimentos gerais acerca do sistema prisional. Forte abraço aí e bons estudos.